A paz do Senhor, irmãos. Nós apresentamos crianças, uma das coisas, irmãos, é porque tudo na vida cristã, tudo no reino de Deus começa com uma palavra. Então, quando você traz a criança e proclama sobre a vida dela a bênção de Deus, assim será. Então, tudo na sua vida, tudo na sua família, tudo nos seus negócios começa com uma palavra. Quando você abre a boca e ministra uma palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha para que essa palavra se cumpra. Porque a Bíblia diz que nenhuma palavra de Deus cai por terra, não volta vazia. Ela cumpre aquilo que Deus mandou fazer. Porque Deus é Deus, a palavra dele se cumpre. Se ele abrir a boca e falar, tenha certeza, vai acontecer. Mas quando você abre a sua boca e não fala uma palavra de Deus, aí o diabo entra em cena para fazer acontecer aquilo que você falou que não é de Deus. Então nós temos que escolher o que nós vamos proclamar. Nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, nós proclamamos a palavra de Deus. E aí ela se cumpre, amém? Então nós abençoamos essa criança e ela será abençoada em nome de Jesus. Então faça isso sempre na sua vida. Você quer um dia bom? Acorda de manhã e proclama: esse é o dia que o Senhor fez, eu me alegro nele, eu terei um ótimo dia. Pronto. Isso não é simpatia, não. Isso é fé naquilo que Deus diz. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 17. Feche seus olhos, quero fazendo uma oração. Ore a Deus, peça ao Senhor para falar com você nessa manhã, ministrar no seu coração, edificar a sua alma, levar você a conhecer mais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Feche seus olhos e fale com o Senhor agora. Pai de amor, dá-nos mais do Teu Espírito, mais revelação do Senhor, ó Deus. Que o Teu Espírito nos mostre, nos molde, nos transforme, nos torne como o Senhor, porque para isso fomos criados. É assim que nós seremos satisfeitos. Por isso, ó Deus, o Senhor tem liberdade nas nossas vidas, nesse ambiente, de manifestar a Tua poderosa e doce graça. Em nome de Jesus. Irmãos, eu não estive aí no final de semana passado no nosso jejum, e aconteceu que no primeiro semestre também coincidiu de não. Eu não sei se o Isaías explicou. Nós temos a reunião do Conselho Apostólico, são 3 no ano. E eu faço a minha agenda em São Paulo, mas eu me submeto a uma agenda que é feita internacionalmente, nacionalmente. E eu já tinha marcado o nosso jejum, não era possível mudar. E tinha uma reunião do Conselho Apostólico, eu faço parte desse conselho. E como essa reunião tem gente do Brasil e fora do Brasil, então eu faço 2 aqui no Brasil e uma fora do Brasil. E agora foi a fora do Brasil, para facilitar as pessoas irem, né, que moram fora do Brasil, que foi feito lá nos Estados Unidos. Então eu estava lá. Mas eu sei que foi uma benção o jejum, amém? Que nós não dependemos de pessoas, mas do Espírito Santo. E Ele estava presente em todos os lugares, amém? Provérbios capítulo 17, verso 6. A palavra de Deus diz: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Dizem que hoje é dia dos pais. Os irmãos sabem que eu tenho problema com esse negócio de dias. Para mim, os pais são pais todos os dias. Mas não vou ficar nadando contra a maré, não. Vamos aproveitar. E no dia das mães nós compartilhamos algo sobre as mães, o papel, tudo, a Bíblia, o que diz. Eu quero falar algo hoje sobre os pais. Então, eu sei que nem todos os homens aqui são pais, mas eu quero que todos os homens solteiros que ainda não são pais entendam para ser pais à maneira de Deus. Os que são, para ajustar, e as mulheres para entender e apoiar isso. Amém, irmãs? E hoje eu estava lendo esse versículo que eu acabei de ler aqui, e eu descobri que eu sou velho. A gente vai envelhecendo e não percebe que é velho, né? Que coisa estranha, porque falou que coroa dos velhos, né, são os filhos dos filhos, os netos. Eu já tenho 7. Então eu estou bem velho.
Amém. Se Deus está falando, amém. Mas, falando aqui que a glória dos filhos são os pais. Mas não me parece que isso tenha acontecido, ou que isso tem sido a realidade. E todas as vezes que nós lermos algo na palavra de Deus, e não percebermos que isso é a realidade, então tem algo errado. Não com a palavra de Deus, mas com a realidade que nós estamos vendo, que não necessariamente é a realidade. E me mandaram, acho que foi ontem ou anteontem, não sei, uma mensagem, uns percentuais aqui de algumas coisas que acontecem na nossa sociedade. Eu nem fui checar para saber se isso aqui é ipsis literis desse jeito. Mas pela minha experiência, se não foi isso exatamente, deve ser bem parecido. E olha que coisa bem terrível. 71% de adolescentes grávidas não têm pais. 63% de suicídios de jovens são de lares sem pais. 85% de crianças com desordem de comportamento são de lares sem pais. 80% de estupradores com problemas de ira vêm de lares sem pais. 71% de abandono no ensino médio vem de lares sem pais. 85% de jovens em prisões vêm de lares sem pais. Meninos e meninas sem pais têm 2 vezes mais chances de abandonar os estudos, 2 vezes mais chances de terminar na cadeia e 4 vezes mais chances de precisar de ajuda emocional e comportamental. Pelo menos a minha experiência aconselhando famílias, acompanhando jovens e tudo, eu não sei se é exatamente desse jeito, mas com certeza fica bem perto disso, e talvez pode ser até que seja pior do que isso. Então o que é que, com dados dessa forma, que isso aqui não é feito em igreja, é feito fora, pesquisas e pessoas cientistas que trabalham com isso e tudo, pessoas especialistas na área, por que é que isso acontece? Isso só demonstra uma coisa, que é importante que eu e você entendamos: pais são importantes. Fala para o seu irmão, pais são importantes. E quando nós queremos entender algo, irmãos, nós precisamos pegar o fio da meada do reino de Deus. Jesus, certa vez, estava falando que as pessoas casadas não deveriam se separar. E aí os judeus, os fariseus, questionaram Jesus, falaram: mas o próprio Moisés aceitou o divórcio, por que é que você está falando que não pode? E aí Jesus respondeu algo que é um princípio de vida para você e para mim, sempre, para nós entendermos qualquer coisa. Sempre faça isso que Jesus disse. Aí Jesus respondeu para eles: Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações, mas não foi assim desde o princípio. Essa frase de Jesus, em nome de Jesus, enfia ela na sua vida, guarda, escreve ela e tudo, e sempre você lê. Não foi assim desde o princípio. Todas as vezes você vê alguma coisa contrária à palavra de Deus, ou algo que não está funcionando, não é de acordo com a graça do Senhor, não tem um mover do Espírito Santo, você pode ver, não foi assim desde o princípio. Algo aconteceu, um desvio aconteceu, algo complicou e não seguiu aquilo, porque o princípio é o quê? É aquilo que Deus definiu, como Deus criou. Então você não pode chegar numa família e falar para um pai assim: eu tenho lá 4 filhos, sei lá, um deles mexe com droga, tem uma vida destruída. Você fala: olha, o cara esse pai não vale nada. Ele fala: não, mas não foi assim desde o princípio. Meu filho não nasceu assim. Eu não ensinei ele a fazer isso. Não foi assim desde o princípio. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho, que ele pegou esse caminho, mas não foi assim desde o princípio. Porque quando ele nasceu, ele não era um drogado. Quando eu tive com ele na mão, eu sonhei com ele, e não sonhei isso, e nem ensinei isso. Mas olha aí o que ele escolheu. Sabe, Deus tem um projeto para mim e para você.
Isso que eu e você às vezes desfrutamos de coisas ruins, ou acontecem consequências tribulosas e complicadas nas nossas vidas, não é projeto de Deus nem para você nem para mim. Não é assim desde o princípio. Então eu e você precisamos raciocinar como Deus, pegar desde o princípio. Como foi que Deus fez? Porque quando você tem essa ideia, você ajusta a sua vida. O filho pródigo saiu da casa do pai. Ele, quando estava lá destruído, comendo lavagem junto com os porcos, na verdade, desejando comer a lavagem dos porcos, nem isso ele tinha. Ele lembrou de quê? Do princípio da vida dele. Ele lembrou da casa do pai. Ele falou, puxa vida, lá na casa do meu pai não é assim. Ele caiu em si. Ele falou, não é assim, eu não nasci para isso aqui. Eu não preciso passar por isso. E aí ele voltou para a casa do pai e a vida dele foi restaurada. Todas as vezes que você voltar para o princípio, que você entender o projeto divino, que você se enquadrar nele, a sua vida muda. E qual é o princípio? Então, os irmãos, leia lá Gênesis, aqueles 2 primeiros capítulos ali, Deus define os princípios de tudo da minha vida e na sua vida está escrito ali. Como Deus criou, como Deus fez e para que Deus fez. Então quando você lê ali, fica claro o seguinte, tudo que acontece na palavra de Deus que você lê, do capítulo 3 para frente de Gênesis, tudo é consequência de uma escolha errada que o homem fez. Mas até o capítulo 2 está ali tudo definido como Deus projetou para mim e para você. Então fazendo um resumo, você fala, eu já ouvi isso muitas vezes, então vai ouvir novamente para você nunca esquecer disso, e todas as vezes que você estiver numa situação ruim, você lembrar, não foi assim desde o princípio, não foi assim um projeto divino, deixa eu entrar no projeto divino. Então veja, antes que houvesse ser humano, antes que houvesse terra, antes que houvesse universo, tudo isso, Deus existia muito bem, e vivia muito bem, Deus, a Trindade vivendo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vivendo numa harmonia perfeita, estavam vivendo ali, mas Deus teve um sonho, Deus teve um projeto de aumentar a sua família, a família divina, a família celestial. Deus resolveu, vou aumentar a minha família. Quando Deus pensou isso, foi que eu e você viemos à existência. Nós viemos à existência com um projeto divino, para que Deus aumente a sua família. Agora Deus aumentou a sua família para quê? Para ter uma família destruída? Não. Para gerar tribulação para as novas criações que Ele estava fazendo? Não. Ele gerou filho. Ninguém aqui em sã consciência tem um filho para destruir a vida do filho, para complicar a vida do filho. Não, quando você tem um filho, você está pensando o melhor. Você está pensando o melhor para ele. Deus pensou o melhor. Por isso que Deus fala, os meus pensamentos são muito mais elevados do que os vossos. Entra nos meus pensamentos e deixa os seus. Venha viver a vida que eu projetei. Então Deus pensou, coisa boa a meu respeito, a seu respeito. Fala para o seu irmão, Deus pensa o melhor para você. Fala para o outro lado, Deus pensa o melhor. E aí, o que Deus fez? Gerou o ser humano. Mas Deus não gerou só o ser humano. Deus gerou como que é que Deus faz para as coisas acontecerem aqui e darem certo? Deus põe uma réplica aqui daquilo que acontece nos céus. Então existe uma família divina. E Deus criou uma família humana. Essa família humana é cópia da família divina. E para que a família divina se multiplique, cresça, então essa família aqui que Deus criou é um instrumento para isso. Então deixa eu fazer aqui uma correlação da família de Deus e da família que Deus criou aqui. Veja, Deus criou o homem e criou a mulher e deu um propósito de vida para eles. Tenham filhos, multiplique-se. Esse foi o propósito. Porque é tendo os filhos que a família de Deus cresce. Então Deus nos deu o privilégio de sermos os instrumentos para que a família de Deus cresça, e sendo que eu e você fazemos parte dessa família. Então Deus criou Adão, criou Eva e falou, tenha filhos. E você sabe, né? Qualquer pessoa aqui que já teve relação sexual sabe que relação sexual é prazer. Então Deus deu, não foi um trabalho assim penoso para o ser humano. Deus não deu assim sofrimento para o ser humano. Deus criou o homem e colocou ele num jardim chamado Jardim das Delícias, Jardim dos Prazeres, que Éden significa isso. E o homem, para cumprir o propósito divino, ele teria prazer.
Então, por isso, quando eu vejo alguém falar que está servindo a Deus e está penoso demais, está tribuloso demais, eu fico pensando, tem algo errado aí. Porque Deus não te chamou para uma vida de sofrimento, Deus te chamou para uma vida de prazer. Tudo isso é símbolo. Então Deus criou o homem, criou a mulher e filhos, a partir desse relacionamento. Então veja, para fazer uma correlação, eu estou com medo de fazer esse exemplo, ser só didático, porque daqui a pouco você vai sair daqui e falar que eu falei algumas coisas que eu não disse. Então na família divina, vamos pegar o exemplo nosso hoje para apontar para a família divina, ou o inverso. Então nós temos Deus, que aponta para quê? Para o pai da família aqui. Nós temos o Espírito Santo, que aponta o quê? Para a mulher. Não estou falando que o Espírito Santo é uma mulher. Depois de você sair aqui e falar, o pastor está falando que o Espírito Santo é a mulher de Deus. Não estou dizendo isso. Estou falando que o Espírito Santo aponta para a mulher. E os filhos apontam para o Filho, que é Jesus. Então isso é uma correlação. E aí, o que é que Deus fez? Como que é que Deus vive? Deus vive aí na Trindade, numa harmonia perfeita. E Deus criou a família aqui para que também isso acontecesse. Esse é o projeto divino, esse é o princípio de todas as coisas. É assim que Deus fez. Depois, o homem, junto com o diabo, procurou outro caminho, mas não foi esse o projeto divino. Eu e você precisamos ter isso em mente. E esse caminho que o homem pegou junto com o diabo, dá essas estatísticas aqui que nós lemos. Mas o caminho que Deus definiu, jamais iria acontecer isso, eu quero te mostrar isso hoje. E principalmente na figura do pai. Então veja, na família hoje, o pai aponta para Deus. A mulher aponta para o Espírito Santo e os filhos apontam para Jesus. Assim nós temos aqui na terra uma representação da família divina. É uma réplica. Para quê? Para viver como essa família divina vive. Para seguir e viver e desfrutar da mesma forma que essa família divina vive, desfruta e sente. Mas quando a gente vê, parece que a coisa não é bem dessa forma. Tanto é que essas estatísticas aqui demonstram isso. Eu não quero falar hoje do filho, nem da mãe, mas vamos focar na questão da figura do pai. Então é importante todos os homens entenderem isso. E quando a Bíblia está falando isso, a Bíblia não está falando que o homem é superior, como homem, à mulher e aos filhos. Porque você sabe que na Trindade não tem isso. Eles são tão unidos e tão ligados que você não sabe quem é quem. Então não existe uma questão de superioridade, existe uma questão de função. O homem, o ser humano, a mulher, ser humano, e os filhos também, ser humanos, todos são iguais diante de Deus. No entanto, eles têm funções diferentes. E aí não é uma questão de superioridade, é uma questão só de função. O homem tem uma função que é diferente da mulher, que é diferente dos filhos. E essa função do homem, eu quero compartilhar com os irmãos hoje para que você entenda isso. As mulheres entendam isso, os homens que são pais entendam por que é que você é pai, e os homens que ainda não são pais entendam aquilo que você vai ser em nome do Senhor Jesus. Para que todo mundo não tenha nenhum problema. Então, irmãos, olha, deixa eu fazer um parênteses aqui. Desde o princípio, então, uma coisa que hoje a sociedade trabalha muito, não existe nos céus nem machismo e nem feminismo. Porque não existe da parte de Deus ninguém superior e ninguém inferior. Para Deus todos são iguais, mas existem funções diferentes. Então, quando o mundo cria, os homens são machistas, isso aí é mundo, isso não é igreja, isso não é céu, isso não é reino de Deus. Porque Deus não é assim. Quando você vê também as mulheres feministas, isso também não existe, não nos céus, existe no mundo, que existe opressão, existe pessoas querendo tirar vantagem, então o homem quer tirar vantagem, a mulher também, aí vira essa briga. Existem os filhos também que são revoltados, independentes, não querem viver em harmonia com os pais, então isso é mundo, isso não é reino de Deus, não é reino de Deus. Então no reino de Deus não existe nem machismo e nem feminismo, existe uma família unida, amém? Com funções diferentes. Pergunta para o seu irmão, está clara a sua função na família? Então veja, quando o homem se torna um pai, então ele conquistou o propósito divino, que ele foi gerado para isso, ser pai. Deus criou o homem, criou a mulher, colocou junto e falou, multiplique-se. A hora que o primeiro filho nasceu, ele se tornou o quê? Pai. Ele cumpriu o propósito divino.
Então ser pai, na verdade, é cumprimento de um propósito divino. Quantos aqui são pais? Levanta a mão e dá glória a Deus. Fica com a mão levantada, fica com a mão levantada. Vira para quem está com a mão levantada e fala: então você está dentro do propósito divino. Então ser pai é cumprir um propósito divino, porque nascemos para isso. Deus é pai, e nós também devemos ser pais. E se você é homem e ainda não é pai, espero que seja da forma certa. Fala para um solteiro aí: a maneira de Deus. Então quando você vê um pai, você dá os parabéns para ele sempre. Fala: você está dentro do propósito divino. Mas para Deus o alvo é tão importante como se conquista o alvo. No reino de Deus não interessa só você conquistar algo. A forma como você conquista é tão importante quanto a conquista. Se você conquista algo de forma diferente do que o reino de Deus vive, essa conquista ela não representa nada. Se você também não conquista, é ruim. Então você precisa conquistar a maneira de Deus. Jesus disse certa vez assim, que muitos, no dia que terminar tudo isso e Deus encerrar esse universo, criar novos céus e terra, e encerrar o diabo no inferno e aqueles que querem ficar com ele, então diz que nesse dia, muitos vão falar para Jesus assim: eu expulsei demônio em teu nome, eu curei pessoas em teu nome. E ele diz que vai falar assim explicitamente: nunca vos conheci. Quem são vocês? Então veja, eles conquistaram um alvo sim, porque libertar pessoas é um alvo divino. Tirar o diabo do corpo das pessoas, isso é mandamento divino. Curar pessoas também é mandamento divino. A Bíblia manda fazer isso. Mas a forma de fazer isso tem um jeito de ser feito. Não é simplesmente expulsar um demônio. Tem uma forma, tem motivações, tem um jeito de viver. Jesus disse que vai falar: ó, não vos conheço. Ou seja, o que você vive, o que você pratica, não tem nada a ver comigo. Você fez aquilo que eu mandei fazer, mas de uma forma errada. Então não dá para você viver comigo, não te conheço, não sei quem é você. Porque você tem uma forma diferente de viver, de pensar, de sentir, de vontade, de tudo. Então não dá para a gente morar junto. Você pensa diferente. Então veja, nos céus, na vida cristã, a conquista é tão importante como a forma como se conquista. Então ser pai é divino? É divino. Todo mundo que é pai, ele está dentro de um propósito divino. Mas a questão é, como ele está sendo pai? Porque a forma de ser pai precisa ser também divina. Porque se não for divina, o ser pai, ainda que é um projeto divino, ele vai ser complicado para mim, para mim que eu sendo pai, de uma forma diferente. E como que é que a Bíblia diz que eu tenho que ser pai? Eu tenho 3 coisas aqui que eu quero compartilhar com você, para que você, pai, que já é pai, se não estiver fazendo isso, seja a sua vida. E você que não é pai, saiba, é assim que se tem filho. Então a primeira coisa, para ser pai, você precisa amar a esposa. Porque o filho, ele é um alvo, mas é um alvo que é consequência. Então quando você planta um pé, sei lá, de laranja, você está esperando ter laranja. Mas para você ter laranja, você precisa cuidar do pé de laranja. Você não planta ali um pé de laranja e fica gritando na orelha do pé de laranja: dá laranja, dá laranja, dá laranja, eu preciso de laranja, eu preciso de laranja. Você não fica fazendo isso. Você cuida do pé de laranja e ele cresce e aí dá laranja. Então se você vê que o pé de laranja está com alguma doença, algum fungo, alguma coisa, você chama alguém para dar remédio e tudo, você põe água, você põe ali nutrientes para que a laranja nasça. O alvo é a laranja, mas é alvo, mas é consequência de cuidar do pé de laranja. Então Deus criou o homem, criou a mulher e disse para o homem: multiplique-se. Mas para isso, o que é que houve? Uma paixão, um amor de Adão por Eva. Os irmãos sabem, quando você lê na Bíblia, você vê assim, quando Deus fez a mulher, apresentou para Adão, ele falou: essa é a obra-prima de Deus. A forma como Adão falou, ele foi assim, amor à primeira vista. Se apaixonou. Então, é para nós termos filhos? Sim. Mas antes do filho, eu preciso cuidar da esposa, da mãe.
É amando a mãe que nasce o filho. É uma consequência. Então Jesus falou para os homens, Paulo explicando isso, falando sobre a família. Então ele fala assim, olha, o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E se deu por ela. E investe nela. E trabalha na vida dela. Para que não haja nenhuma ruga, nenhuma mácula, nenhuma sombra ou qualquer coisa semelhante. Isso está escrito lá no livro de Efésios. Então veja, para ser pai, em primeiro lugar precisa amar a mãe, que vai ser mãe. Então o fruto desse amor é que nasce o seu propósito divino, que você cumpre o propósito, porque é assim que funciona nos céus. Eu e você passamos a existir por fruto de amor, entre Deus, o Espírito Santo e o Filho. E é assim que deveria ser, ou assim que deve ser. Porque, deixa eu te explicar uma coisa. A família é o lugar onde eu e você vamos crescer de forma saudável. Mas a família também é o lugar onde as pessoas podem ser mais marcadas de forma negativa nesse planeta. Você conhece muitas pessoas que, por conta das experiências familiares dos seus pais, com os irmãos e tudo, são marcadas poderosamente. Sabia que a maioria dos abusos, né, acontece pelos próprios pais ou alguém da própria família com as crianças? Abuso sexual? Então veja, a pessoa pode ser marcado definitivamente, negativamente dentro da família, mas acontece que isso é um desvio de rota do inferno, dos homens, da carne. Porque Deus criou a família para que a família pudesse investir na vida dos filhos, e os filhos nascerem de forma saudáveis. E como que é que começa? É o pai, é o homem, amando a esposa. Pergunta para alguém casado aí do seu lado, você ama a sua esposa? Investe nela. Eu acho engraçado que a comparação que Paulo faz é muito poderosa, né? Paulo diz que Jesus está trabalhando com a igreja para tirar toda ruga. Sua esposa tem ruga? É bíblico você trabalhar para tirar as rugas da sua esposa. Investir. A palavra diz o seguinte, que Jesus está preparando a noiva, que é a igreja, para apresentá-la gloriosa. Então é glória para o marido quando ele apresenta a sua esposa de forma assim, gloriosa. Ele preocupa com ela, investi-la em cuidar e tudo. Isso é uma demonstração também de amor. Quando o filho, o propósito divino, lembra, ter filho, ser pai, eu quero que você entenda. Quando você é chamado de pai, significa que você está dentro do propósito divino. No entanto, tem uma forma disso acontecer. E a primeira coisa é investindo na vida da sua esposa, amando. O filho tem que ser fruto desse amor. E aí esse filho, fruto desse amor, pode ter certeza que ele vai crescer de uma forma excepcionalmente sadio emocionalmente. Ele vai entender para que ele veio ao mundo, ele vai entender o que é a vida dele. Mas se você vê uma criança, nasceu, o propósito se cumpriu, mas dentro de um lar onde os dois estão avançando no outro, aí você vai ter o contrário. Aquilo que era para ser bênção, agora vai ter problema. Então a primeira coisa é amando a esposa. Eu gosto de dar alguns exemplos, mas depois... Não sei se eu dou. Minha mulher está aí não, né? Ixi, está lá atrás. Esses dias eu estava compartilhando algo sobre família e mostrando, olha, a família não é uma competição. Quando Deus criou, Ele pôs uma complementação. Não é competição, é os dois trabalhando em cima de um único propósito, de multiplicar-se, os dois trabalhando para isso. Então não tem essa questão de tem que separar as coisas ou... Porque às vezes, eu não posso usar alguns exemplos, porque eu converso com o pessoal aqui na porta e depois eu falo aqui, alguns acham ruim. Mas às vezes tem algum homem que fala, não, isso aqui é coisa de mulher, não, isso aqui é coisa de homem. Quando faz isso, você está perdendo o propósito. Porque você não vê Deus falando para Jesus, não, isso é coisa
do Filho. Ou não, isso é coisa do Espírito Santo. Isso é coisa da Trindade. Você não sabe fazer diferença quando é Deus, quando é Jesus, quando é o Espírito Santo está trabalhando. Na verdade, você até confunde. Não, isso aqui foi Deus que fez, que é coisa que o Espírito Santo está fazendo. Não, isso aqui é obra de Jesus, mas na verdade é uma obra de Deus, e tudo é uma mistura. Por quê? Os três estão trabalhando em profunda unidade. Isso demonstra o quê? Amor um pelo outro. Não tem essa questão de um papel ou de outro papel. Tem uma questão de um propósito que os dois estão trabalhando em função daquilo. Se um está numa situação melhor para fazer aquelas coisas, então faça. Não importa o que seja. Então, eu tenho... Você sabe que todo mundo tem seus toques, né? Aquelas coisas assim que você tem dificuldade de fazer, ou que quando acontece, você fica assim passando mal. Então, você já viu assim, quando... Bom, eu vou falar do meu. Eu tenho problema com as mãos. As minhas mãos têm que ficar limpas sempre. Se vai ficar suja, eu tenho que procurar um lugar para lavar a mão. Então me dá até angústia de eu pensar assim, imagina assim, se eu enfiasse a mão no melado e depois numa farinha e minha mão ficasse toda suja, eu passo mal só de pensar. Porque minha mão tem que estar limpa. Você fala, pastor, precisa ir no médico. Faz parte, isso é carne. Então lá em casa, eu sempre estou com as mãos limpas, em todo lugar, sempre. E eu nunca, para ajudar minha esposa em casa, eu não lavava prato e vasilha, nada. Mas eu secava. Porque aí você não suja muito a mão. Porque se você lavar vasilha, você pega na gordura, você pega naquele trem, resto de comida, não sei mais o que, e eu tenho gastura com isso. Mas aí um dia, a minha esposa viajou, e estava só eu em casa, eu tive que lavar. Foi uma semana lavando, e secando, e fazendo comida, os negócios, né, que tinha que fazer. E aí depois de 3 dias, eu vi que a minha mão ficou áspera. Eu fiquei pensando, o que está acontecendo? Eu pensei que a mão estava suja. Eu passava a mão assim, estava suja. Eu ia lá, lavava a mão, ficava pior. Eu falei, mas parece que minha mão está suja, mas não está, estou lavando tudo. Depois eu descobri o detergente que eu estava usando, ele deixa a mão áspera. E aí eu fiquei pensando assim, mas então esse negócio se prejudica a minha mão, vai prejudicar a mão da minha esposa também, ué? Aí eu peguei e falei, bom, então a partir de hoje é eu que vou lavar, porque se tem uma mão que vai ser prejudicada, não pode ser a dela, tem que ser a minha. Aí eu pensei assim, mas eu invisto na mão dela, faz unha, passa creme e tudo, depois vai lá para um detergente acabar com a mão dela. Eu falei, então eu que vou lavar. Aí passei a lavar os pratos, as vasilhas, tudo lá em casa, e ela não estava sabendo por quê, porque eu não lavava. Eu falei, não, agora você seca, eu lavo. Ela sempre lavando, eu falei, não, eu vou te contar por quê. Porque aí contei, né? Aí você me imagina que noite maravilhosa que eu tive por conta disso. Sabe, isso é investir. Isso é investir, amar sua esposa. Então não tem problema em ajudar ela a lavar roupa, em limpar a casa, em ajudar a fazer comida, em lavar as vasilhas, secar, ajudar ela a costurar. Então ela costura, eu alinhavo, eu tiro as linhas que sobram, sento lá do lado, porque nós temos um projeto junto. Não é uma questão de que isso aqui é ela que faz, se vira, isso aqui é o que eu faço, deixa que eu faço. Não. Eu preciso andar junto porque nós temos um projeto comum. E aí a consequência disso foi o quê? 2 filhos e 7 netos. É a consequência. Então eu estou dentro de um projeto divino. Eu sou pai, sou até avô. Mas acontece que tem uma forma de fazer isso. E a primeira coisa é amando a esposa. Então todo aquele que é pai, se ele quer verdadeiramente ser pai à maneira de Deus, começa antes do filho, amando a esposa. Amém? Pergunta para o homem pai aí do lado, você está bem na foto aí? Não vira briga aqui não, porque depois agora falar aí, tá vendo? Sabia que você estava errado, pronto, já saiu do propósito divino. Então a primeira coisa é amando a esposa, porque ela, vocês juntos é que vai ter como consequência o filho. Segundo é, cuidando do filho como Deus cuida. E qual é o referencial que eu e você temos, irmãos? Daqui a pouco eu falo sobre isso, mas é Deus.
Como que é que Deus cuidou de Jesus aqui na terra? Deus sempre ouvia Jesus, sempre estava junto com Jesus, nunca deixou Jesus. Os irmãos sabem que a única reclamação de Jesus em 33 anos e meio aqui na terra foi lá na cruz, quando Jesus, simbolizando o pecado, Deus teve que afastar-se dele. E aí Jesus reclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus nunca se sentiu desamparado pelo Pai. Sentiu o Pai junto com ele 100% em todo o tempo, em 33 anos e meio. Quando Deus teve que se afastar porque Jesus estava representando o pecado, Jesus sentiu, doeu, fez falta. Então, ser pai é ter o filho, mas tem uma maneira, amando a mãe, amando a esposa, mas cuidando do filho como Deus cuidou de Jesus aqui na terra. Ele é o exemplo, Deus é esse exemplo. Jesus, quando orando lá por Lázaro, orando lá pela multiplicação dos pães, ele falou: Deus, eu sei que o Senhor sempre me ouve, obrigado. Então Deus sempre ouve, Deus sempre está junto, Deus sempre está vivendo ali junto. O propósito do filho se torna o propósito do pai, e as duas coisas juntas. Então não é uma questão de ter filho, tá bom, viva a sua vida, ou fazer um cheque e falar, agora paga as despesas. Não, estar junto faz parte. O propósito divino é ter o filho, mas a maneira é importante, tanto quanto ter o filho. E a primeira coisa é amando a esposa, a mãe. Segundo é tratando o filho como Deus trata o filho. Qual filho? Filho de Deus, Jesus. E se você às vezes não tem muito referencial para seguir, olha a Bíblia, olha a palavra de Deus, todas as passagens que Jesus conversou com Deus, que Deus conversou com Jesus, e como foi que Deus guardou, protegeu, investiu na vida de Jesus. Eu fico muito frustrado com os homens, os pais, quando tem filhos e as mães cuidam, e eles somem no mundo, e deixa o filho com a mãe. Quer dizer, teve o filho sim, mas não a maneira de Deus, porque Deus jamais abandonou Jesus. É um princípio, e Deus fala isso para nós: jamais te abandonarei, porque esse é o princípio divino. Deus está replicando aqui aquilo que acontece lá, e Deus cuida da sua família, Deus cuida do Espírito Santo. Irmãos, tem algo poderoso na Bíblia em relação a Deus cuidar da sua família. Isso é um exemplo para nós. Novamente estou falando, não estou dizendo que o Espírito Santo é uma mulher, mas olha o que acontece. Você sabe que pecado contra Deus tem perdão, pecado contra o Filho tem perdão, mas pecado contra o Espírito Santo não tem perdão? Isso é Deus cuidando? É só um exemplo da sua esposa. Ou seja, você pode fazer qualquer coisa comigo, mas não toca na minha esposa, porque aí a coisa pega. Isso é amor, isso é a forma, é o jeito de viver apaixonadamente. Então Deus tem um jeito, e eu e você sermos pai, termos um filho, temos que cuidar dos nossos filhos à maneira de Deus. Por que é que dentro da igreja a gente ensina os pais a cuidar dos seus filhos? Porque tem uma forma. E o terceiro ponto, eu não vou entrar em detalhe, porque o tempo não dá, que o relógio já falei que não é de Deus. É porque no céu não tem tempo. Não tem tempo no céu. Tempo é só aqui. Então se tem uma coisa, graças a Deus, você pode falar assim, vou para a eternidade, vou ficar livre, é do relógio. Porque lá não marca tempo, porque não existe, é eterno, não tem fim, não tem tempo, não tem ontem, não tem hoje, até amanhã, tem só o tempo. Mas aqui nós estamos sujeitos a esse bendito. Então veja bem, o terceiro ponto, então primeiro, amando a mãe, amando a esposa, aí tem um filho. É assim que deve ser pai. Segundo, cuidando do filho como Deus cuida, protegendo, guardando, investindo, suprindo. E terceiro, expressando amor. Irmãos, eu, como gosto de qualquer homem, o meu pai natural, ele aos 5 anos de idade, ele quebrou a perna, morava na roça. Meu avô levou ele para um hospital. As coisas eram muito difíceis naquela época. E não foi buscar ele mais não, ele ficou lá no hospital.
E aí ele foi cuidado pela esposa do médico que era o dono do hospital, por um tempo, acho que até os 12. Aos 12 anos ele saiu e foi viver na vida. E aí depois, aos 20 e pouco, foi para Goiás, ele era carioca. E lá conheceu minha mãe, casou e tudo, e nós nascemos. Então meu pai não teve referencial de pai, nenhum. Ele não teve, eu também não tive, porque ele não teve. Como que é que ele ia cuidar e mostrar algo que ele não teve? Meu pai ainda não era crente. Então quando eu me casei e comecei a ter meus filhos, o Tiago nasceu, eu tinha 22 anos. O Felipe nasceu, eu tinha 23. Eu não tinha referencial. E esse terceiro ponto é algo que eu nunca fiz com os meus filhos, que é expressar por palavras amor. Eu te amo e tudo. Mas como que é que Deus tratava Jesus? Veja, Jesus começou seu ministério terreno, no batismo. Foi ali que começou o ministério terreno de Jesus. Até então Jesus estava crescendo, aprendendo, se submetendo aos seus pais naturais e tudo. Mas ali no batismo começou o ministério de Jesus. Se você fosse enviar seu filho para algo, eu me lembro que sempre meus filhos saíam, iam estudar, iam fazer alguma coisa, eu sempre falava algo para eles: tenha juízo. O que eu vi dos meus pais, eu passei para os meus filhos. Para mim essa era a coisa mais importante. Mas o que é que Deus falou para Jesus no dia que ele começou o ministério dele? Qual é a coisa que Deus escolheu para falar para Jesus, que era mais importante, que Jesus não era para esquecer, para ele se apegar nisso, para que o ministério dele fosse exitoso? Esse, Deus falando, é o meu filho amado, em quem tenho nele todo o meu prazer. Infelizmente eu aprendi isso, meus filhos já tinham até casado. Então veja, a expressar amor e falar, eu entendi isso, não tem muitos anos. É assim no reino de Deus. Então Deus colocou em Jesus aquilo que era mais importante, ou seja, ó, seu pai te ama e tem prazer em você. Entende isso? Entra isso na sua cabeça, nunca solte isso. Abrace isso, porque é isso que vai trazer alegria, satisfação e vai te proteger de qualquer coisa, de qualquer plano fora do inferno para destruir sua vida. É você saber que você é amado. Jesus acabou de ouvir isso, e o Espírito Santo conduziu Jesus no deserto para ser tentado pelo diabo. Porque Jesus precisava ser tentado, 100% tentado, como todo ser humano. Não existe nenhum ser humano que foi tentado como Jesus foi. Porque Jesus teve que sofrer todas as tentações que eu e você passamos, de todo ser humano, desde Adão até o último. Jesus teve que sofrer todas essas tentações e ser aprovado nisso, para que ele pudesse morrer na cruz e pagar o pecado por todos. Então ele foi 100% tentado em todas as áreas. O que Deus fez para prepará-lo para essas tentações, para ele não desviar, para ele não cair como Adão caiu? Falou: olha, você é amado, eu te amo, eu tenho prazer em você, nunca esqueça disso. Jesus foi tentado pelo diabo 100%, não caiu. Por quê? Estava abraçado nessa verdade. Então isso é importante. Ser pai não é só ter o filho, é falar para o filho: eu te amo. Falar, inculcar isso. Eu aprendi isso. Meus filhos não teve jeito de eu fazer isso, mas com meus netos eu faço isso todo dia. É só eu chegar e falar: vovô te ama, seu pai também, Jesus também, Deus ama você. Fico falando isso no ouvido deles. Hoje eu chego e falo: Deus te ama? Sim, vovô. Eu também? Sim. Aí eu falei: eu também te amo. Eu falei: já está produzindo frutos aí. E o dia que essa verdade entrou no meu coração, chamei meus dois filhos e falei: eu errei, mas errei porque eu não sabia, ignorância. Mas eu quero falar para vocês: vocês vão ter a família de vocês, ter uns filhos, então faça isso. Eu, quando vou para a casa deles, a primeira coisa que eu fico olhando, se eles falam isso para os filhos. Se não fala, eu chamo eles no canto, o pau quebra, porque isso eu sou bom. Você não sabe o tanto que eu sou bom para chamar atenção.
no mesmo canto e... Pai, eu quero ver e ouvir você falando isso para ele. Porque eu falei, porque a próxima geração tem que ser melhor do que a outra que passou. Então veja, ter filho é o alvo, mas tem uma forma. E 3, o pilar, o tripé, que vai sustentar esse propósito, a maneira de Deus é amando a mãe, a esposa, expressando para os seus filhos, tratando-os como Deus tratou Jesus e falando para ele o quanto ele é amado. Esse é o tripé. O resto tudo depende disso. As outras coisas todas vão acontecer a partir disso. Quando isso acontece, você tem saúde na família. E aí você é um pai à maneira de Deus. Você não é só um pai. Mas a Bíblia chama você e desafia você, porque você foi criado desde o princípio para ser um pai à maneira de Deus. Porque a família é um protótipo da família real, da família divina. Aqui, nós temos um exemplo lá para praticarmos aqui. Porque se isso acontecer, a família de Deus cresce de forma saudável. Pergunta para alguém que está um pai aí do lado, você está bem na foto? Ah, pastor, o negócio, a casa caiu, não tem problema. Recomeça, mas recomeça da forma certa. Eu tenho que aprender isso, eu tive que aprender isso com meus filhos, né, já grande. Porque olha, eu me lembro, eu não, na verdade, eu não lembro quando meu pai algum dia falou que me amava, ou a minha mãe, porque os antigos não eram muito de ficar... Você sabe, criança com antiga era o seguinte, você chegava, o que você quer, menino? Se estivesse conversando com um adulto, nossa, mas não podia nem pensar em passar perto. Na hora de comida, comia o que sobrava, eles comiam, os adultos, depois as crianças comiam. Hoje é tudo, é o contrário, eu até acho estranho. Então assim, mas foram ensinados assim. E aí passa assim, mas foi assim desde o princípio? Não, não é. Não foi assim, não é assim, não é o propósito divino assim. Então eu e você precisamos voltar no início e seguir isso para quê? Para que a gente cumpra o propósito divino. Ter filhos? Sim, a maneira de Deus. Pergunta para o seu irmão, sua família vai bem? Seguindo esses... Então veja, irmão. Eu quero deixar claro para você, pai, para você que é homem e ainda não é pai, mas vai ser em nome de Jesus. Porque o mundo trabalha contra ter filho. Olha como que é os países mais desenvolvidos. Quanto mais desenvolvido é o país, menos filhos as pessoas têm. A única exceção, se não me engano, é os Estados Unidos, que é um país eminentemente evangélico, que prega muito a palavra de Deus, e lá os americanos que são da corrente lá dos republicanos, eles têm 5, 6, 7 filhos, porque entende que isso é um propósito divino, que são bem crentes, bem tradicionais e tudo, querem ter muitos filhos. Mas o restante tudo trabalha para não ter, porque o mundo trabalha contra Deus. O mundo é inimigo de Deus. Deus criou o homem, criou a mulher para ter filhos, e o mundo trabalha para não ter. E aí começa a falar, o filho é caro, o filho dá trabalho, o filho é um investimento incerto, porque você não sabe o que vai acontecer depois. E aí as pessoas ficam com medo. Aí as pessoas falam, eu vou ter filho, vai acabar com a minha carreira profissional. As mulheres pensam, eu vou ter filho, vai deformar meu corpo. O homem pensa, eu vou ter filho, vai ter mais responsabilidade ainda. E aí eles saem o quê? Do propósito divino. Mas acontece que desde o princípio Deus nos criou e modelou uma família aqui para ser um exemplo da família dos céus, para que eu entenda como funcionam os céus. Então o homem é para ter filho? É, mas a maneira é de Deus. Então veja, irmãos, ter filho é um privilégio. Então veja, você ser pai é um privilégio porque Deus te deu a oportunidade, o privilégio de representá-lo na família. Você não tem uma função qualquer. Você não tem uma função de menos importância. Você tem uma função de representar Deus. Isso é um privilégio. Eu e você, homens, precisamos entender isso e abraçar isso e viver esse propósito, a maneira de Deus. Isso satisfaz, pode ter certeza que satisfaz. E é um privilégio, essa função que Deus nos deu. Em primeiro lugar,
Porque é a oportunidade que eu e você temos de aprender a ser como Deus é. Você tem a oportunidade de no seu microcosmo da sua família replicar tudo aquilo que acontece nos céus, na família divina. Você tem a oportunidade de expressar amor pela sua esposa, pelos seus filhos, da forma como Deus expressa pela sua própria família. Então isso é um privilégio. É um privilégio também, porque ter filho, você tem posteridade. Irmãos, quando eu vejo os meus filhos ou os meus netos hoje, me dá uma alegria de saber que não acabou em mim. Sabe que tem continuidade. Eu fico olhando, acho que foi ontem, não, sexta-feira, eu estava com os meus netos olhando para ele, pensando. Então está lá, um tem 4 anos, e os outros 2 são gêmeos, né? Está 1 ano e pouco. Aí está lá aquele menino, eu estou lá olhando, né? Está aprendendo a andar, todo. Daqui a pouco está correndo, daqui a pouco cresce, daqui a pouco casa, daqui a pouco tem família, daqui a pouco tem um filho igual ele que está andando fazendo isso. Sabe, eu olho isso e falo, então essa é a minha posteridade. Ainda que meu corpo de carne vai morrer, mas a carne está continuando viva ali, olha. Os frutos. Então é um privilégio você representar o Senhor, ter oportunidade de ter uma estrutura onde você pode replicar aquilo que Deus é. É um privilégio que você está vendo a sua eternidade, pessoas sendo geradas a partir disso, e é um privilégio porque você gera conexão. Eu fico pensando, meus filhos nem se fala, mas meus netos, não fui nem eu que os gerei propriamente dito, mas eu tenho uma conexão com aqueles meninos que eu não entendo. Porque isso é divino, entendeu? É algo criado por Deus. E eu e você precisamos dessas conexões para sermos saudáveis, para a vida ter sentido, para ter alegria, para ter satisfação, para você poder rir daquilo que aparentemente não tem graça nenhuma ou não tem serventia nenhuma. Eu já falei para os irmãos, o meu primeiro neto me ensinou demais, meu Deus do céu. Eu já dei testemunho aqui. Quando os meus filhos casaram, eu fiquei na maior pressão para eles terem filhos. Mas foi duro demais, aquelas meninas é duro na queda. Aguentar 3 anos ali, eu prometi 1000 coisas para elas terem filho logo. Não, só depois. Mas é a hora que veio o primeiro, e eu ficava pensando, eu vou ajudar muito meus netos, eu vou ensinar muito meus netos. Mas o que eu aprendi quando eles nasceram? Eu é que estava sendo ensinado por eles. Aí uma das coisas, né, eu já contei isso aqui, deixa eu repetir. É bom repetir, eu gosto dessa experiência, marcou muito. O meu neto mais velho foi o primeiro, e eles vinham muito à minha casa, é o do Felipe, que está lá em Lisboa hoje, mas moravam aqui. Então, ele chegava lá em casa e pegava na minha mão, vamos ali, vovô. Eu falei, onde? Ali na escada. Eu moro embaixo, tem escada para cima. Ele sentava lá, senta aí, vovô. Eu sentava. E ele ficava olhando para mim. E olhando para ele, esperando alguma coisa. Não tinha nada, era só isso. Ele era muito pequenininho, as pernas ficavam balançando. E eu sentado olhando. E muitas vezes eu parei para pensar, pensando assim, que graça tem isso? O que eu ganho com isso? Aí passavam uns 10 minutos e falava, agora vamos embora. Aí a gente saía e morreu, assim, terminou ali a experiência. Então assim, qual é o ganho? O que de produtivo estava acontecendo? Eu não sei, mas eu ficava contando a hora dele chegar para fazer isso. Porque eu tinha alegria e prazer nisso. Porque isso é divino. Deus não está atrás daquilo que você pode produzir para Ele. Deus quer que você desfrute dEle. Deus me ensinou isso com meu neto. Eu, enquanto estava lá pensando, até onde isso vai? Deus falou assim, não é até onde isso vai. É aqui que eu quero que você esteja, desfrutando. E um dia Deus falou para mim, que eu falei, Deus, por que eu gosto tanto disso? Ele falou, é assim que eu ando com você, eu te amo, não quero saber dos seus frutos, eu gosto de você, do jeito que você gosta desse menino.
Nossa, eu chorei o dia inteiro depois que Deus me falou isso. Porque na minha cabeça, eu sempre pensava, tem que produzir, tem que frutificar. Nesse dia eu entendi, Deus não está preocupado com o meu fruto, porque o fruto vai ser uma consequência. Ele está preocupado de eu desfrutar dele. Porque foi isso que ele falou para Jesus. Você é meu filho, amado, em quem tenho todo o meu prazer. Deus não falou que teve prazer nas pregações de Jesus, nas curas, nas libertações, no andar sobre as águas, na multiplicação de pães, em ressuscitar mortos. Deus não falou isso. Deus falou, eu tenho prazer em você. Isso é a vida cristã. Então é um privilégio ser pai. Porque eu posso pôr em prática aquilo que Deus é dentro da minha família. Porque eu vou ter uma posteridade. E porque eu estou gerando conexões eternas. Eu estou fluindo naquilo que Deus é, amor. E isso satisfaz. Pergunta para os seus irmãos, você ainda vai rejeitar ter filho? Irmãos, e tem outra coisa, eu fico pensando, meus filhos, como todos os filhos, deram muito trabalho. Mas eu tenho uma alegria tão grande quando eu vejo meus filhos me chamar de pai. Ver um homem daquele tamanho e falar, pai. Eu falei, nossa, isso é muito bom. Eles estão pastores hoje em igreja. E quando eu vejo lá o êxito, o avançar, o que eles escrevem, o que eles pregam. E aí, um dia desse eu estava lá em Portugal. Eu fui ministrar na igreja lá do Felipe. Ele falou, esse é o pastor Wilson. Ele é o pastor responsável aqui pela Europa. Ele veio aqui nos visitar, ele vai ministrar. Porque você sabe que o povo gosta de fazer isso, não sei porquê, mas dá a folha corrida do sujeito. Ele é o vice-presidente da Videira, pastor lá na igreja de São Paulo. Eu estou lá parado ouvindo, né? Tudo bem, isso parece que é o protocolo. Mas aí no final falou, e aí, ele é também meu pai. Nossa, eu gostei tanto disso. Você não tem ideia. O resto eu desprezei. Isso aqui, eu falei, esse é meu filho. Me deu uma alegria. Porque as coisas de Deus te dão prazer. Tudo aquilo que você faz no mover do Espírito Santo, a maneira de Deus, te dá prazer. Agora o que acontece? Depois de você entender isso desde o princípio, agora você entende a guerra que é contra os pais. Você quer a figura mais desqualificada na nossa sociedade? É dos pais. Justamente por falta do referencial que os homens não têm, e aí eles replicam algo que eles não tiveram, que foi ruim. E isso continua um ciclo vicioso, atrapalhando outros homens, e assim vai. E aí o diabo entra nisso. Porque o diabo, quando ele se rebelou contra Deus, qual foi a intenção do diabo? Vou entrar no monte santo de Deus e serei semelhante ao Altíssimo, ao Pai. O problema do diabo foi lá com o pai. Então o que é que esse mundo faz? Quer criar um problema com o pai. Por quê? Porque quando desqualifica a figura do pai, isso traz um problema para você se relacionar com o Pai Celeste. Por que muitas pessoas às vezes duvidam de Deus? Porque eles não tiveram um pai para confiar. Eles não tiveram um pai para ser exemplo. Quando eles olham para Deus, eles passam para Deus aquilo de imagem de pai que eles tiveram no mundo. Então, irmãos, você que é pai, você que é homem, saiba disso. Não vai ter nada na sua vida que vai ser mais resistido do que o papel de pai. O diabo vai trabalhar poderosamente contra isso. Vai pôr um monte de minhoca na sua cabeça e levantar pessoas para serem contra essa função. Por quê? Essa é a função de Deus. E aí muitas pessoas às vezes não têm esse referencial. E aí você pode estar me ouvindo e pensando, pelo amor de Deus, o que vai ser da minha vida? Eu nunca tive isso aí que você está falando. Por que é que Deus te trouxe para a igreja? Para isso. Para você entender o que é uma família, a maneira de Deus. E o que eu faço? Não faz nada para trás, faça hoje para frente. Então meus filhos, eu não acostumei a falar para eles, eu amo vocês. Eu amo, eu não acostumei. Aí hoje eu chego para eles, é até estranho, porque é aqueles homens, eu te amo. Tem assim que, eles sabem que eu os amo. Mas era importante eu falar. Mas eu não falei, eu falo hoje.
Então você acha que eu vou ficar chorando porque anos da minha vida eu não fiz isso? Não, eu nem sabia, porque eu não aprendi, ninguém me ensinou, mas eu faço a partir de agora que eu aprendi onde? Aqui, na igreja, na palavra de Deus, na vida cristã. Então eu e você estamos na igreja para entender, existe uma família nos céus, você tem pai, você tem também uma mãe que é o Espírito Santo que gera tudo na sua vida, e você tem filhos que apontam para Jesus. Agora olha como eles se relacionam, é assim a família aqui, ou pelo menos deveria ser. E quando eu faço isso, o que acontece? Cria-se pessoas saudáveis, que vão viver a vida cristã também de forma saudável. Nas igrejas as pessoas têm facilidade em conversar com o pastor, com o líder de célula, com o discipulador, com o irmão, mas tem muita dificuldade em conversar com Deus. E por que é que o diabo insiste nisso? De atrapalhar sua conexão com o Pai, porque você não teve um pai presente, que você chegava, tinha liberdade, que te amava, que você tinha convicção, certeza, relacionamento poderoso ali, ligado, e aí você olha para Deus, você sempre está esperando o quê? Alguém com um chicote na mão, ou alguém indiferente a você. Mas acontece que isso é uma guerra espiritual, e não importa que não houve referencial, hoje você tem um filho chamado Jesus Cristo, que nos ensina a ser filho. Você tem Deus, que é o Pai, que nos ensina a ser Pai. Você tem o Espírito Santo, que ama, que sente, que gera, para que eu e você aprendamos com os três. Um dia desse eu quero ministrar sobre isso, a função da Trindade nas nossas vidas. Mas, veja, é uma guerra, e eu e você não podemos abrir mão ou sucumbir nessa guerra. Como que é que eu venço essa guerra? Abraçando o propósito divino de ser pai, e abraçando a maneira de Deus de ser pai. E o resto se encaixa. E o para trás? Esquece, olha para frente, resolve hoje. Não é dia dos pais? Procura seus pais, fala que ama, mas procura seus filhos também, fala que ama. Se posiciona. O pai do filho pródigo, quando o filho caiu em si, entendendo que desde o princípio ele tinha uma casa, voltou. E qual foi a surpresa dele? O pai estava na porta esperando. E não, nem esperou ele chegar. Correu ao encontro dele. Correu. Então pai não tem mágoa de filho. Deus não tem mágoa do filho. Ele ama. Ele sabe que está fazendo investimento. E na família de Deus isso é perfeito. Mas aqui, irmãos, quem aqui que não tem algum problema para que possa perdoar o que alguém não tenha feito algo contra você? O seu pai, ou seu filho, ou a sua mãe. Todos têm. Mas como que é que Deus trata isso? O filho não pecou contra o pai lá? O filho pródigo não pecou? Pecou. Mas o que é que o pai fez? Correu para abraçar. Porque no coração de Deus, Deus é amor. Não tem espaço para rancor, nem amargura, nem nada. Essa é a forma. Então meus filhos me deram trabalho, meu Deus do céu. Mas eu lembro desse trabalho? Não. Eu lembro da alegria deles me chamarem de pai. Hoje cedo já mandaram a mensagem no grupo da família. Parabéns a todos os pais. Principalmente o meu. Falou, ganhei o dia. Então o diabo vai resistir você na função de pai. Porque você na função de pai, você está representando o Senhor. Você na função de pai, você está cumprindo o propósito divino. Você na função de pai, você vai dar continuidade ao crescimento da família de Deus. Isso é tudo que o diabo não quer. E aí, irmãos, deixa eu te falar algo que talvez pode ser meio polêmico, eu não quero polemizar de forma alguma. Mas é o pai, os irmãos sabem, quem é que define o sexo da criança? É a mãe ou o pai? É o pai, é o espermatozoide que define. Por que Deus colocou isso no homem? Por que é que nós temos crises de identidade homéricas na sociedade, tanto para as meninas quanto para os meninos? Por falta do posicionamento dos pais. Porque Deus colocou na responsabilidade do ser humano, homem, definir o sexo.
Quando você tem um pai presente, trabalhando a maneira de Deus, os filhos sabem quem são. Ele não tem problema de cabeça, de identidade. Porque eles aprenderam isso com o pai. Então essa onda de crise de identidade na nossa sociedade é falta de pais presentes à maneira de Deus. E por fim, o relógio já acabou com a minha pregação. Os pais precisam ser honrados. A partir da hora que você entende tudo isso que eu estou te falando, então você mulher, você filho, tem que olhar para o seu pai e honrá-lo. Em primeiríssimo lugar, porque é um ser humano. Todos os seres humanos precisam gozar de respeito por ele. Não importa quem seja. Se é rico, se é pobre, se é culto, inculto, se é novo, se é velho, todos precisam ser respeitados. E seu pai é um ser humano. Segundo, porque ele representa Deus. Ele recebeu de Deus a incumbência de representar o Senhor e precisa ser respeitado. Ninguém desrespeita o enviado de algum país ou de alguma pessoa que vem representar, porque se você desrespeita isso, você está desrespeitando quem enviou. Então os pais precisam ser respeitados porque eles representam o Senhor. Deus deu a eles o privilégio de representar Deus na família. E os pais precisam ser respeitados, por quê? Eu passei a existir por causa dele. Ele agiu e eu nasci. Eu vejo muitas pessoas falando, você não conhece meu pai. Se você conhecesse, você não ia falar que eu tinha que respeitá-lo ou honrá-lo. Olha, irmãos, o meu pai era ímpio. Eu creio que ele morreu, né, no início do ano passado, como crente. Mas ele era ímpio. E tinha um monte de vício, meu pai. E eu tive muito problema com meu pai na minha adolescência por conta disso. Mas o dia que eu me converti, eu resolvi esse problema. Porque eu entendi, não foi assim desde o princípio. Eu entendi, ele não teve um referencial, aprendeu com o mundo. E dentro daquilo que ele aprendeu, foi o melhor que ele conseguiu fazer. Porque ele tinha muitos problemas, mas uma coisa eu tinha certeza, ele me amava. E quando eu me converti, tive mais certeza ainda. E os pais, eles não devem ser expostos, mas sim cobertos, protegidos e honrados. E você tem muitos exemplos disso na palavra de Deus. A irmã aqui até falou comigo ali na porta, agora, de manhã, que ela me lembrou de Noé. Noé, um homem de Deus, mas um dia ficou bêbado. E ele, dentro dessa bebedice, arrancou toda a roupa. E estava lá fazendo proeza nu. E aí, um dos filhos dele, o mais novo, Cão, viu o pai fazendo todas aquelas proezas, foi contar para os irmãos. Olha o que meu pai está fazendo. Os outros dois irmãos pegaram a coberta, viraram a cara para o outro lado, foi lá cobrir o pai. Quando o pai voltou à sobriedade, ficou sabendo da besteira que fez, mas ficou sabendo também do que o filho mais novo fez. Até então não existia escravidão na terra. Escravidão surgiu nesse dia. Noé falou para Cão, você vai ser servo dos seus irmãos. Em função do que Cão fez, de expor o pai. Então os pais devem ser honrados, guardados, protegidos, ainda que estejam fazendo coisas que não deveria fazer. Mas nós, como filhos, temos que fazer o que Jesus fez. Vê se algum dia Jesus fez alguma desfeita para o pai. Então os pais devem ser honrados. E as crianças parecem que quer fazer algo aqui para os pais. Deixa eu chamar as crianças.
E uma outra coisa, se você, eu não sei se você quer viver muito, mas a palavra de Deus diz no Novo Testamento que o primeiro mandamento com promessa foi de honrar os pais. Aqueles que honram os pais vivem muito. Se é o seu caso que quer viver muito, então honra seus pais. Então veja, irmãos, desde o princípio foi isso que eu te falei aqui. Agora o que eu e você vamos fazer? Olha, nós vamos ajustar as nossas vidas a isso, ao princípio, aquilo que Deus criou, a forma de Deus, o jeito e a maneira de Deus. Então os pais, meus parabéns. E desfrutem daquilo que Deus te deu, que é um privilégio. Pode entrar. Pode passar para cá. Tirar o púlpito? É bom, né? Vai para lá, lá que canta lá. Obrigado, irmãos. Eu gosto de ver da questão de temperamento. Olha, as crianças vão entrando. Tem uns introspectivos, entra quieto, calado, olhando para o outro lado. Uns entram rindo, dançando, mostrando. Uns educados, mal educados. Não, essa aqui chegou e falou: dá licença, pastor. Eu falei: ó. Mas isso faz parte. Você que é pai, você olha assim, olha, você fala: olha aí a minha posteridade. Olha a nova geração. Olha o reino de Deus crescendo. Amém, crianças? Pampararana. Irmãos, é uma homenagem muito simples para honrar o Dia dos Pais. Mas eles fazem isso com muito carinho. Depois dessa apresentação, nós gostaríamos que os pais ficassem de pé. Que nós vamos dar uma lembrancinha para os pais, amém? Pai, 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 és
aqui no meu coração. Te levo sempre aqui no meu coração. Aleluia. Amém. Quer pedir aos pais que fiquem de pé? Que as crianças têm uma lembrancinha para vocês. Bom, os filhos têm que voltar para lá, porque os pais vão pegá-lo lá por uma questão, né, de organização e segurança. Mas os pais ficam aí que vai ser distribuído. Quem está distribuindo? Ajuda lá os pastores, por favor. O Isaías está com duas coisas ali, ó. Os pastores, me ajudem a distribuir as lembrancinhas. Os pais continuem de pé que eu quero orar por vocês. Come agora não. Deixa eu orar primeiro. Estou brincando, pode comer, fica à vontade. Vamos orar. Tem algum pai que não recebeu? Tem um lá na ponta, camisa verde lá. Rapidinho lá. Então, irmãos, olhem aqui para mim. Olha aqui. Os irmãos, olhem aqui. Pais devem ser honrados, por isso nós fizemos isso. Eu sei que você não está olhando, como a Alexandra diz, a produção cinematográfica, mas sim a disposição dos seus filhos em te honrar. Eu e você precisamos disso, de honra, vivermos a maneira de Deus, e aqui é o lugar onde você aprende isso. Se não aprendeu na sua casa, é aqui que você aprende. Feche seus olhos que eu quero orar por você. Pai de amor, obrigado. Porque um dia, lá no princípio, o Senhor decidiu nos dar esse privilégio de representá-lo. De nos dar esse propósito, de gerar filhos. Filhos para o Senhor, filhos para a eternidade, à tua maneira. Então ajuda-nos, ó Deus, cada dia mais, a sermos pais à maneira de Deus. Porque assim seremos completamente satisfeitos, felizes. E geraremos filhos saudáveis, filhos que conhecem a Ti, filhos que vão viver toda uma eternidade com o Senhor. Obrigado por esse privilégio, ó Deus, e eu quero abençoar cada pai aqui, em nome do Senhor Jesus, que eles tenham o Senhor como modelo, o Senhor como exemplo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, pais, que Deus abençoe os irmãos. Estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Tenha um dia de desfrute, de alegria. Desfrute da sua família.